Quinta-feira foi mais um dia agitado na política. O senador do Espírito Santo, Marcos Duval, fez uma declaração bombástica de que o presidente Bolsonaro e o então deputado Daniel Silveira teriam lhe pedido para ajudar num plano golpista para incriminar o ministro Alexandre de Moraes e impedir a posse do Lula. Porém, por incrível que pareça, após vários atos estranhos, como Marcos Duval mudar a versão, começar a colocar cada vez mais o Alexandre de Moraes na própria história e ele admitir que desistiu de abandonar o cargo após conversar com os filhos do Bolsonaro, isso levou muitos a crerem que na verdade isso faz parte de um plano mirabolante para, ao contrário, ao invés de incriminar o Bolsonaro ou Daniel Silveira, na verdade incriminar o próprio Alexandre de Moraes e anular as investigações sobre os atos golpistas. Parece loucura, não é uma ideia minha, tá? É uma teoria que vários jornalistas e analistas políticos estão tendo aqui e eu vou explicar. Se interessou? Então fique por aqui. Eu sou o biólogo Gustavo Lustosa e você está no Biologia Política, canal de divulgação científica, mas também da análise política. Então se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Agora você já fez isso, então vem comigo. Bom, olá Homo Sapiens, mais um vídeo aqui no canal. E aconteceu esse evento, né? Eu até coloquei lá no Instagram, na página do Facebook. Só que depois que eu postei, logo começaram a ver as notícias de que o Marcos Duval estava mudando a versão, né? Para quem não está meio por fora, né? O Marcos Duval, senador, disse que em dezembro do ano passado o Daniel Silveira e o Bolsonaro teriam convidado ele. Essa é a versão agora mais recente dele. E o Daniel Silveira que falou com ele, enquanto o Bolsonaro ficava parado concordando, quieto concordando, de que o Marcos Duval deveria usar uma escuta e conversar com o ministro Alexandre de Moraes, retirar alguma fala dele que desse a entender, que comprovasse que ele ajudou na eleição, na vitória do Lula. E isso seria usado como uma prova, então, de algum favoritismo ao Lula e então seria declarado as eleições ilegítimas. O Marcos Duval apresentou à Veja, e agora vai apresentar à polícia, mensagens do Daniel Silveira que apontam que boa parte da história é real. Né? O Daniel Silveira mandou várias mensagens após a reunião para convencer o Marcos Duval e inclusive disse que só 5 pessoas sabiam disso, inclusive 2 5 estrelas, provavelmente 2 generais, e que o GSI, o Gabinete de Segurança, né, que é controlado por militares, especialmente o general Heleno, iria ajudar dando escutas profissionais. E aí o Marcos Duval, após a reunião, teria ido conversar com o Alexandre de Moraes. E, segundo ele, né, aliás, ele teria conversado com o Alexandre de Moraes antes de conversar com o Bolsonaro e após conversar avisando sobre o plano. Tá? E bem, qual que seria então, o que seria de estranho nisso? É que ele fez isso após ter uma briga com o pessoal, principalmente do MBL, por causa que nas eleições do Senado, inclusive eu ia fazer um vídeo falando sobre as eleições do Senado e Câmara, mas agora, enfim, já perdeu aí o time, mas não ia falar muito mais do que eu falei lá no Instagram e no Facebook, porque o Marcos Duval apoiava oficialmente, pelo menos, o Marinho, que era o candidato que os bolsonaristas e a direita mais conservadora estava defendendo. Porém, na hora que deu o resultado que o Pacheco venceu, ele foi lá abraçar sorridente o Pacheco. Como a votação foi secreta, saiu-se a história que, na verdade, provavelmente o Marcos Duval teria votado no Pacheco. Então ele foi chamado de traidor e coisa e tal, e ele ficou revoltado com isso. E após isso, o Marcos Duval falou que estava muito doente, que não estava se sentindo bem, que estava sofrendo ameaças com a família e tal, que estava tendo um ataque cardíaco e não sei o quê, e que, portanto, iria renunciar e fazer uma declaração bombástica provando que não era bolsonarista. Então ele fez a declaração, e aí, como eu falei, após isso, o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro ligaram para ele, falaram para ele não desistir do cargo, e aí ele começou a mudar as versões. Né? Primeiro ele falou que foi o próprio Jair que pediu para fazer o plano, depois agora foi o Daniel Silveira com o Jair do lado. Então, e agora também, nas versões mais recentes, que o Alexandre de Moraes teria conversado com ele antes e pedido para ele fazer essa reunião com o Bolsonaro, para descobrir sobre o plano. E agora ele também desistiu de abandonar o cargo. Estranhamente, o Flávio falou que ele sabia dessa reunião, que essa reunião era real, mas que não havia nenhum crime nisso e, portanto, tinha que ser investigado. Bem, quando eu vi essa história, principalmente do Flávio, eu achei estranha, achei até, pô, será que o Flávio está querendo incriminar o próprio pai, está querendo tirar o pai da reta? Eu não entendi na hora isso. Só que, né, segundo esses analistas, principalmente um aqui da Globo, talvez o plano seja um pouco mais mirabolante ainda, né? A ideia seria o quê? Apontar
nessa história que o Alexandre de Moraes se envolveu e tentou coletar provas contra o Bolsonaro. A mesma coisa que o Moro fez contra o Lula. E que se ele fizesse isso, ele se tornaria parcial. Ele também estaria diretamente envolvido nos atos golpistas, toda a trama golpista, né? Não nos atos golpistas, mas na trama golpista. E, portanto, ele não poderia mais ser um dos juízes que investigar, que ia participar do julgamento do caso. E talvez até teria que ser anulado o julgamento, já que teria um juiz parcial. Então talvez a ideia, né, supostamente o plano por detrás disso vai criar uma cortina de fumaça, todo um auê, parecendo que o alvo é o Jair, mas na verdade o alvo é o Alexandre de Moraes, para colocá-lo como parcial, como alguém que tentou coletar provas contra o Jair Bolsonaro. Um adendo quentinho é que o Marcos Duval acabou de falar há algumas horas que o Alexandre de Moraes teria mentido, que ele não teria pedido para ele escrever, né, num documento oficial sobre essa denúncia contra o Bolsonaro e Daniel Silveira, e portanto pediu para ele ser retirado, o Alexandre de Moraes ser retirado do inquérito sobre os atos golpistas. Ou seja, isso confirma muito que a intenção dele era, na verdade, prejudicar o Alexandre de Moraes e não de prejudicar o Daniel Silveira ou o Bolsonaro. Essa teoria, ela me parece assim, agora falando pessoalmente, né? Essa é a teoria que vários jornais estão comentando, mas assim, eu acho essa teoria, assim, o plano é muito burro, se for isso. Tá? A teoria faz sentido, eu vou explicar porquê, mas o plano é muito burro, né? Porque não deixa de estar incriminando ainda mais o Bolsonaro. Só um pequeno adendo, né? Por que isso ainda incriminaria o Bolsonaro? Se o Bolsonaro estava do lado do Daniel Silveira, ele, portanto, com certeza sabia de tudo aquilo e estava ajudando, inclusive pela ajuda do GSI, dos militares, etc. Só que, além dessa questão dedutiva, um funcionário público tem a obrigação de, se ver um crime sendo cometido em flagrante, dar voz de prisão. Então, se o Bolsonaro soubesse, estivesse do lado do Daniel Silveira, com ele pedindo um plano de golpe, ele tinha que dar voz de prisão do Daniel Silveira ou ir lá e denunciá-lo nas autoridades cabíveis. Ele ficar quieto, não só ele está sendo conivente, né, ou estar ali concordando, mas também o faria cometer um crime no mínimo de prevaricação. Então ainda assim a história está incriminando o Bolsonaro, ok? É num contexto horrível, porque é após uma derrota de um aliado do Bolsonaro no Senado, apesar que, como eu disse lá no texto, não foi uma derrota tão grande assim. A vitória do Pacheco, o número de votos que ele teve foi preocupante, mas isso é outro debate. Porém, ao público leigo, e especialmente para os bolsonaristas, essa é uma acusação que não tem peso, porque seria o Bolsonaro tentando encontrar uma prova de injustiça da judiciário, né, do Tribunal Superior Eleitoral. Então não foi um crime, não foi uma tentativa de golpe, mas pelo contrário, foi uma tentativa dele encontrar uma prova de que foi injustiçado. Então, para pessoas leigas, né, que não entende que você não pode fazer uma escuta de uma pessoa sem autorização judicial e você tentar impedir um presidente de ser eleito com uma coisa tão frágil assim, isso é um golpe e é um crime. Tá? Isso vindo do próprio presidente, usando a máquina pública, órgãos públicos para isso, uma conspiração literalmente, isso é um crime muito grave. Tá? Mas a maioria das pessoas não vão entender dessa forma, e principalmente os bolsonaristas, mas pelo contrário, vão ficar felizes. Olha, realmente o Jair tentou fazer de tudo. E, inclusive, se a gente for pensar, várias ações do Jair encaixam com essa história. O Jair, próximo desse dia, tinha falado no cercadinho que estava buscando uma prova de que houve ali uma injustiça do TSE, que foi ilegítima as eleições. A gente tem agora essa minuta falando, né, aquela minuta de golpe, né, que seria feito um decreto de uma intervenção, um estado de defesa para intervir no TSE, onde, olha só, o Alexandre de Moraes era o presidente. Tá? Então, enfim, então você tem muita coisa se encaixa. Talvez realmente isso fazia parte de um plano maior, mas que não foi para frente. Talvez ninguém quis ter essa escuta com o Alexandre, ou quem foi não conseguiu ter nada, ou os próprios militares falaram assim: Bolsonaro, isso não vai adiantar nada, não vai ser base o suficiente, a gente não vai se arriscar por algo tão fraco assim. E, claro, também é um plano ruim porque também incrimina o próprio Marcos Duval. Então ele está colocando o dele da reta, por mais que ele confessou, por mais que ele contou para o Alexandre de Moraes, isso vai colocá-lo numa situação muito complicada, até mesmo eleitoralmente. Porém, né, aí é uma teoria pessoal minha, que eu acho que pode ter acontecido. Pode ser que Marcos Duval realmente falou com o Alexandre de Moraes,
para se proteger, né, de ser pego, ficou com medo ali. Depois que ele brigou ali com o MBL, pode ser duas opções. Ou ele ficou tão revoltado que quis jogar essa merda no ventilador, ou 2, ele quis ter uma prova de que é um bolsonarista de fato e aplicou esse plano mirabolante para incriminar o Alexandre de Moraes agora, ok? E esconder um pouco esses problemas aí, essa derrota do Marinho, coisa e tal, e criar mais um caos aí para o governo Lula. Mas pegando o primeiro caso, que ele quis jogar merda no ventilador, pode ser que, após a merda ser jogada, o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e aliados perceberam que tinha uma chance de usar isso a seu favor. Qual chance? Do Marcos Duval colocar o Alexandre de Moraes cada vez mais na história, como se ele tivesse manipulado o Marcos Duval para conseguir provas contra o Jair, para, como eu falei, anular a investigação. Então pode ser que assim, esse plano, que é horrível, foi feito em cima da hora. Não foi uma coisa assim, nossa, tipo, já estava combinado desde o ano passado que o Marcos Duval ia conversar com o Alexandre de Moraes para ano que vem ir lá estourar e contar essa história. Não faz sentido isso. Eu vejo, né? Eu acho que pode ter sido algo assim, realmente, esse remendo, né? E aí o Marcos Duval pensou bem, falou assim, realmente, talvez valha a pena eu ir para esse caminho aí, continuar sendo senador, e aí vendo o que vai dar. Então talvez foi isso que aconteceu. Porém, novamente, o que o Marcos Duval apresentou, e essas mensagens que forem verdadeiras, né, pelo visto são, isso sim prova, mais uma vez, um pensamento e um plano golpista do Jair Bolsonaro e dos seus aliados como Daniel Silveira, e que o Bolsonaro de fato usava inclusive os militares. Mais ainda provas de como esse governo foi criminoso e que todos que estavam próximos a ele estavam participando disso de maneira muito consciente. Então isso é uma coisa que novamente tem que ficar muito claro na nossa mente. Agora, se esse ato específico do Marcos Duval é na verdade um plano para incriminar o Alexandre de Moraes, a gente vai ter que esperar. Precisa, especialmente, né, espero, né, que não houve o caso aí que ele falou de ter conversado com o Alexandre de Moraes antes de fazer a reunião com o Jair e que o Alexandre teria dito, vai sim, porque isso é importante, é informação importante. Porque isso sim realmente colocaria o Alexandre de Moraes de maneira suspeita como juiz nos casos dos atos golpistas e poderia assim levar à anulação da investigação ou pelo menos retirar o Alexandre da investigação. Bom, então isso é o que está sendo agora a nova polêmica, a nova crise que a gente está vivendo e a gente vai ter que esperar para os próximos capítulos dessa novela, né? Esperemos, né, que seja resolvido, que seja descoberta a verdade e que realmente se for basicamente verdade, né, que o Daniel Silveira e o Bolsonaro junto com mais algumas pessoas conspiraram, né, contra o Alexandre de Moraes, um ministro do Estado, e contra o presidente Lula, que sejam punidos, né, que sejam presos. Tá? E se o Marcos Duval realmente também está fazendo parte agora de um novo plano para tentar criar essa cortina de fumaça para incriminar o Alexandre, também que ele seja punido. Mas aí é só esperar e vamos ver como que a própria justiça vai interpretar esses dados e o que o Marcos Duval vai apresentar ainda mais como prova. Tá? E aí, o que você acha? Você acha que isso faz parte de um plano maior para incriminar o Alexandre de Moraes agora e retirá-lo da investigação ou até anular as investigações? Ou o Marcos Duval está falando toda a verdade ou ele está só inventando para se aparecer? Qual que é a sua teoria ou você tem uma teoria completamente diferente? Coloca aí nos comentários, pessoal. Links e fontes na descrição. Bom, então é isso. Valeu, falou e não deixe de se inscrever. Veja nossos outros vídeos e também nos siga nas outras redes sociais como Facebook e Instagram. Forte abraço!